Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 143. Salmo 143, no versículo 10. Quando os irmãos procuram, quero convidá-los para a quinta-feira próxima, fazendo uma grande evangelização nos arredores da igreja. O departamento masculino da Missão Pentecostal, pelo Oleolan, está organizando a evangelização nas igrejas locais aqui de uma pessoa. Então, já houve algumas igrejas e chegou a vez que os irmãos das outras igrejas vêm para cá e junto conosco vamos evangelizar ali aos arredores da Praça Futapom a partir das 15 horas e às 17 horas nós vamos fazer um culto lá, bem animado, a glória de Deus. Certo? Todos os irmãos serão bem-vindos, os surdos, aquelas crianças, vamos fazer um grande trabalho para a glória de Deus. Acho que o texto já está aí, né? Vamos ler, Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por caminho plano. Amém? Vamos lá mais uma vez. Te louvamos, Pai, pela tua graça, por Jesus Cristo, pela tua palavra, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade. Se como salmista também pediu, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus não nos dá holofotes para ver o que há muito à frente. Ele nos dá pequenas lanternas para que vejamos um pouco e possamos caminhar um pouco mais à frente. Com essas palavras, o pastor Datimec tenta ilustrar um pouco sobre como nós podemos conhecer e praticar a vontade de Deus. Ele diz que Deus não nos revela todo o seu plano de uma só vez, dando para nós um cronograma e nós possamos abrir a nossa agenda e dizer, bem, o que é que tem hoje para fazer, o que é que Deus determinou para fazer hoje? Não. Mas Ele nos dá pequenas luzes, mostrando o que nós devemos fazer naquele dia, ou naquela semana, ou até mesmo naquele ano. Uma moça chamada Jaista Japa comprou uma tomate e fatiou, e segundo ela, estava escrito em uma das fatias daquele tomate o seguinte: só há um Deus, e é Allah, e Maomé é seu único mensageiro. E segundo essa moça de 14 anos, ela entendeu que aquilo ali era a vontade de Deus para ela. Mas o que será que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? A Bíblia fala bastante sobre a vontade de Deus. A palavra vontade aparece 112 vezes na Bíblia. A expressão vontade de Deus aparece 42 vezes na Bíblia. A única passagem nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que aparece a expressão vontade de Deus, é em Marcos 3,35, que diz: aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas nos evangelhos também há poucas alusões à vontade de Deus. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus estava orando no Getsemane, prestes a ser crucificado, ele orou dessa forma. Mateus 26,39 resiste a isso: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, assim como tu queres. Jesus estava disposto a fazer a vontade de Deus. Paulo, o apóstolo, é quem mais fala sobre a vontade de Deus na Bíblia. Ele cita 34 vezes a expressão vontade de Deus. Aliás, ele foi chamado para conhecer a vontade de Deus. Atos 22,14 diz: então ele diz, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conhecer a sua vontade. Vês o justo e ouvis uma voz da sua própria boca. Deus escolheu Paulo, até então Saulo, para que ele
porque segundo a vontade de Deus é que ele recebe pelos santos, o Espírito Santo. Aí em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus é para que devemos buscar e fazer a vontade de Deus. Um cristão maduro não é aquele que se preocupa em fazer apenas o que não é pecado, mas é aquele que procura fazer o que é a vontade de Deus. Efésios 5,10 diz: procurando saber o que é agradável ao Senhor. 7 versículos depois, Efésios 5,17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E agora, como é que a gente faz para descobrir a vontade de Deus? Eu vou querer ainda mais colocar a atenção de vocês. Vou fazer um exercício com vocês agora. Vocês vão permanecer sentados, mas eu vou tentar fazer aqui. Eu quero que você escolha um número entre 1 e 9, e não falo para ninguém, só na sua cabeça, 1 a 9. Escolha um número. Agora multiplique esse número pelo número 9. O número que você escolheu, entre 1 e 9, multiplica por 9. Agora some o resultado, some os dígitos. Por exemplo, se deu 23, soma 2 mais 3. Se deu 45, você soma 4 mais 5. Fala para ninguém, tá? Segredo. Agora o resultado desse número, você subtrai o número 5. E 5 números aí. Agora, digamos que cada letra do alfabeto correspondesse a um número. Por exemplo, se A fosse equivalente a 1, se B fosse equivalente a 2, se C fosse equivalente a 3, por aí vai. O seu número, por exemplo, que você tem agora, vai ser uma letra do alfabeto. Procure agora qual seria essa letra. Vamos lá nos dedos. Com essa letra, se vocês estão me acompanhando, não fala para ninguém. Escolha o nome de um país. Escolha o nome de um país agora. Escolheram? Agora conte no nome desse país a quinta letra. Primeiro, segundo, terceiro, quinta letra. Agora você escolhe o nome de um animal com essa quinta letra desse país. Para encerrar, não vale ser um animal que for. Quem fez esse exercício comigo? Por favor. Eu estou sentindo um pouco de interferência. Porque não existe macaco na Dinamarca. Não existe. Alguma coisa sabe. Essa pequena fórmula que eu aprendi com vocês, não é possível fazer ela para saber qual a vontade de Deus. Não é. É apenas uma brincadeira, um jogo mental. Talvez aqui você já conhecesse isso. Eu disse que não valia o animal voador para não dar morcego, né? Não dá morcego. E agora? Como é que a gente faz para descobrir a vontade de Deus? Já que não dá para saber com uma fórmula. Eu tenho notado que saber a vontade de Deus para a sua vida é uma preocupação que muita gente tem. E será que existe aquele tal centro da vontade de Deus? Eu cheguei à conclusão que isso é uma coisa que os crentes inventaram. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Como eu vou saber? Eu não sou casado, mas você que quer casar, quem é a pessoa que Deus escolheu para eu casar? E se eu tiver nascido lá na Tailândia, e a gente nunca se encontrar, como eu vou saber que profissão eu vou seguir? Como eu vou saber onde eu devo estudar? Não tem um versículo: estudarás naquela faculdade, namorarás fulano. Não tem. Mas será que é possível conhecer e praticar a vontade de Deus? Sim, é possível.
Ele quer também que a gente se arrependa. Há algumas teorias aí dizendo que Deus escolheu alguns para ir para o inferno. A Bíblia não diz isso em absolutamente nenhum lugar. No máximo, a Bíblia diz que Deus escolheu ir para o céu, mas Deus não se ninguém. Os homens, sim, por seus próprios pecados, vão para o inferno e não se arrependerem. Deus não quer que ninguém se perca. Mateus 18,14 diz: assim, pois, não é a vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se tornem seus filhos. Em segundo lugar, a vontade de Deus é a santificação dos seus filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A santificação é um ato e é um processo. A santificação se dá em duas etapas. Quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, imediatamente Deus nos faz santos, porque nós passamos agora a estar em Cristo. A Bíblia usa essa expressão 184 vezes. Em Cristo. Quem está em Cristo é santo, é santificado por Deus. O maior dos pecadores se arrepende e naquela mesma hora Deus o santifica. Ele passa a ser um dos santos. Aliás, o Novo Testamento inteiro só chama os crentes de pecadores uma vez. É Tiago que diz que nós somos pecadores. E 1 João capítulo 1 diz que nós de vez em quando pecamos. O restante do Novo Testamento inteiro nos chama de santos. Essa é a primeira etapa da santificação. Na hora que a gente crê, Deus nos torna santos. A segunda etapa vai no processo contínuo. Nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, acho que é 12, 14, diz isso. Nós estamos em Cristo, nós somos santos. Nós temos buscado diariamente a santificação. Em terceiro lugar, a vontade de Deus é a gratidão dos seus filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Dar graças em tudo ou dar graças por tudo não há diferença. É exatamente a mesma coisa. Nós agradecemos a Deus porque nós confiamos que Ele cuida de nós e tudo absolutamente que acontece conosco, Deus tem um propósito aqui. Se a casa pega fogo, por exemplo, você está bom, dê graças porque você não morreu, foi só a sua casa. Se a gente leva uma topada, dê graças porque não caiu, e por aí vai. Deus não tolera a ingratidão e a murmuração. Ele fez uma geração inteira perecer no deserto por causa da murmuração, de sua ingratidão. E Moisés escreveu o Salmo 90 e chegou uma hora que ele diz assim: ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu alcance o coração sábio. Mais ou menos assim. Moisés talvez seja o homem que viu mais pessoas morrerem em toda a história da humanidade. Ele viu uma geração inteira perecer no deserto por conta da incredulidade, da ingratidão. É a vontade de Deus que nós o agradeçamos por tudo que Ele nos dá, tudo que nós recebemos.
Você pode dar uma lida na primeira carta de Pedro em casa, você vai notar que os irmãos deviam fazer as pessoas se calar dos seus insultos apenas com um bom exemplo de suas vidas. A vontade de Deus é que a gente faça o bem, mesmo que as pessoas nos xinguem, mesmo que as pessoas nos influenciem, mesmo que as pessoas mintam sobre nós. Aliás, Deus nos criou para a paz.